Ok. Hoje nós vamos falar sobre a função logaritmo. Uma função que alguns têm certo medo, né? Mas que não precisa ter medo não, gente, porque ela é mais simples do que parece. E é uma função importante. Ela é muito usada para descrever processos financeiros, econômicos, estatísticos. Ela é uma função importante, a gente precisa dela. Olha, então, vamos ver o que é isso. Definição. Muitos de vocês já viram isso no tempo do colégio, né? Naqueles velhos tempos. Só que está meio esquecido e tal, né? Vamos dar uma olhada. Olha, a gente vai dizer que Peraí. Opa, deixa eu mudar aqui. Vamos dizer que y é o logaritmo de um número x numa base A quando y, o logaritmo, ele for um expoente que você coloca aqui na base e cujo resultado dessa conta vai dar x. Como é que é? Vou repetir, hein? Vamos ver. Eu estou dizendo que y, o logaritmo, na verdade, ele é um expoente. Essa palavra logaritmo significa expoente. Que expoente? O expoente que você põe aqui na base para que essa conta dê como resultado o número x. Então, se y é log de x na base A, quer dizer que a base elevada a esse expoente y, que a gente chama de logaritmo, vai dar x. Logaritmo é o expoente que você põe na base para obter o número. Exemplo. Olha só, no exemplo vai ficar muito claro. Qual é o logaritmo de 8 na base 2? Qual o expoente que se coloca aqui no 2 para o resultado dar 8? 3. 3. Então, 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Viu como é fácil? Eu podia até aqui ficar na mesma linha, né? O 2 que fica abaixo. Olha só, um outro exemplo. Qual é o logaritmo de 1/5 na base 5? Qual o expoente? Menos 1, né? Se você colocar aqui o expoente menos 1, o resultado da conta vai dar 1/5. Então, logaritmo é isso. É um expoente que você põe na base para dar o número, para obter o número. E por aí vai. A gente podia ter 300 exemplos assim como esse. Mais umzinho aqui. Qual o logaritmo de raiz quadrada de 27 na base 3? E agora? Qual o expoente que eu ponho aqui para quando fizer a conta ter raiz de 27? Ó, esse não 3/2. Exatamente. É só observar que raiz de 27 é a mesma coisa que raiz de 3 ao cubo, não é? 3 ao cubo vai dar 27. Ou seja, isso é 3, como é raiz quadrada, leva para o expoente meio, né? Isso é 3 elevado a 3 meios, não é? Raiz de 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3 meios. Então, o logaritmo, o expoente, que eu tenho que colocar aqui na base 3 para obter esse número, é esse aqui, 3 meios. Viu lá? É o expoente que eu ponho na base para obter o número. Tá claro? Bom, existem aqui algumas restrições importantes. Então, vamos lá. Ó, primeiro, logaritmo de um número x. Nós só vamos calcular logaritmo de números positivos. Tá? Quando falarmos y log de x na base A,
Sempre vamos imaginar que o x é positivo. A base, idem. Também vamos sempre imaginar que a base é positiva e um pouquinho mais. E vamos imaginar que a base é diferente de 1. Ela não é 1. Isso aí, a base não é 1, não pode ser. Se aqui for 1, nada vai ter logaritmo, né? Imagina, você calcular log de 8, igual aqui, na base 1. Qual o expoente que eu vou botar na base 1 para dar 8? Nenhum, né? Qualquer expoente que eu colocar aqui, 1 elevado a qualquer coisa, vai dar 1, né? Então, base 1 não dá certo. Nunca você vai ter um expoente para dar um número aí qualquer. Tá? Claro? E a restrição dos negativos é que os negativos dão uma confusão danada, dá um monte de conta maluca, às vezes a conta fecha, às vezes a conta não fecha, acaba ficando um negócio esquisito que não tem aplicação prática, assim, pelo menos para nós aqui. Em outras áreas poderia ter, mas para nós aqui não tem aplicação prática. Então, a gente simplesmente, né, imagina que o número é sempre positivo. Tem gente que trabalha com log de número negativo, tá? Mas para a gente, não. Aqui positivo e, obviamente, diferente de 1, senão não vai ter, ninguém vai ter logaritmo, né? Tá? O que vai aparecer mais, que a gente vai ter que se prestar atenção maior, é que o número, é nesse aqui, do número ser positivo. Que a base que vai aparecer nos exemplos práticos, sempre já vai ser algo positivo e diferente de 1. Quer dizer, isso aqui a gente nunca vai ter que se preocupar com isso, porque nos exemplos já vai vir uma base positiva e diferente de 1. Agora, quando aparecer essas expressões, tem horas que você tem que prestar atenção. Ó, x não pode ser 0, não pode ser negativo, ele tem que ser maior que 0, senão dá zebra. Tá? Você quer ver a confusão que ia dar? Imagina só, logaritmo na base 2 de menos 8. Você já viu que dá confusão, né? Se eu botar o expoente 3 aqui, 2 ao cubo vai dar 8, não vai dar menos 8. Já deu rolo, né? Que expoente que eu coloco aqui para o resultado dar menos 8? Dá rolo, tá vendo? Existe expoente para isso? Existe, mas não é um número real. Existe expoente daqueles... Lembra daqueles números A mais BI? Aqueles números complexos? Então, para trabalhar com números negativos, eu teria que trabalhar com expoentes, logaritmos, né? Complexos, assim, da forma A mais BI. E aí está totalmente fora do nosso universo prático, né? Aqui, nas aplicações econômicas, financeiras, estatísticas, não tem sentido trabalhar com números complexos. A gente trabalha só com números reais, tá? Existem áreas onde isso faz sentido, tá? Onde se trabalha com números complexos e se calcula um monte de coisas importantes, mas não na nossa área aqui, tá? Então, olho aqui, né? Olho nisso aqui, ok? Bom, tá fácil até aqui? Tá, né? É só lembrar que é o expoente que você coloca aqui para dar o número x, ok? Deixa eu apagar, então. Posso apagar? Ok. Então, vamos em frente. Existem umas propriedadezinhas do logaritmo que são úteis. Elas ajudam a gente a fazer contas, a trabalhar com logaritmo, elas permitem a gente fazer algumas simplificações. Então, eu vou relembrá-las aqui, eu vou apenas relembrar, tá? Porque essas propriedades, elas são vistas nos colégios. Então, só para relembrar, tá? Olha lá, uma propriedadezinha aqui, algumas são bastante naturais. Quanto vai dar o logaritmo de um número A na base A? Quanto dá isso? Qualquer que seja a base que aparecer aí. 1. 1, né? O expoente que eu ponho aqui para dar A tem que ser 1, né? Senão não vai dar A, né? Então, log de A na base A é 1, né? Log de 10 na base 10, log de 8 na base 8, log de sei lá o quê na base sei lá o quê, vai dar sempre 1. Claro? Então, essa é uma propriedade bem básica.
Boa da gente saber. Às vezes, nas contas, aparece lá, log de 10 na base 10. Aí você já joga um, que tudo se simplifica, né? Tá? Ó, outra propriedade. Qual é o logaritmo do número 1? Numa base aí qualquer. 0. 0, né? Qual é o expoente que você põe aqui no A para, quando fizer a conta, o resultado ser igual a 1? 0, né? Qualquer número positivo elevado a 0 vai dar 1, né? Números negativos também, né? Tá? Você sempre vai ter, né? Menos 2 elevado a 0 vai dar 1, né? 2 elevado a 0 vai dar 1, né? O que não está matematicamente definido é 0 elevado a 0, tá? Isso aqui não faz parte da matemática, tá? Agora, se esse número aqui não for 0, aí sempre o resultado é 1, tá? Isso aqui não existe na matemática. Olha lá. Então, o expoente que eu ponho aqui é 0. A base nunca vai ser 0, né? A gente tinha comentado que a base é sempre positiva, né? Então, não tem problema nenhum ali, tá? Então, são propriedades bem naturais, assim, você olha, pensa no expoente e logo percebe, né? Agora, tem mais umas aqui que não são, assim, tão imediatas, mas que são muito úteis. Por exemplo, o logaritmo de um produto, numa base aí qualquer. Vocês lembram dessa propriedade? Era lá do colégio. Eu estou aqui só lembrando, tá? Ó, isso é o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Por exemplo, se eu estivesse calculando o log de 6 numa base A qualquer, isso seria a mesma coisa que o log de 3 na base A mais o log de 2 na base A. Daria no mesmo, né? Esse aqui é a mesma coisa que isso, tá? 3 vezes 2, 6, tá? Lembram dessa propriedade? Alguém lembra? Se alguém lembrar, coloca ali no chat. Eu lembro. Se ninguém lembrar, ninguém bota, mas isso é do colégio, tá? Ok? Deixa eu tirar esse daqui. Uma outra propriedade, ó, apareceram aqui, lembro. Ah, o pessoal está lembrando, legal. Olha aí. Outra aqui. Log na base A de um quociente x dividido por y. Essa é parecida com essa, não é igualzinha, mas é bem parecida. Quem lembra dessa última? Subtrai, né? Em vez de somar. Isso, exatamente. É o log de x na base A menos o log de y na base A. Tá? É quase a mesma coisa, né? Só que no produto cai numa soma, na divisão cai numa subtração. E tem uma última, quer dizer, tem outras, né? A última aqui para nós, que eu não quero me alongar muito, eu quero pegar só as que a gente vai usar mesmo, que pode eventualmente ser útil para a gente. Então, eu vou colocar só mais uma aqui, que é o logaritmo de uma potência. Por exemplo, log na base A de x elevado a n. Essa propriedade no colégio ela costuma levar até um nome. Muitos colégios dão um nome para essa propriedade. Vocês lembram disso? Alguém lembra do nome que se dava à propriedade, que sai daqui? Regra do peteleco. Peteleco, exatamente. Eles botam esse nome para ajudar a gravar, né? A ideia é o seguinte, se você der um peteleco aqui nesse N, ele pula lá para fora. Então, isso é N log de x na base A. É a regra do peteleco. Você pá, e tum, cai lá fora. É claro que isso é uma brincadeira, mas com essas brincadeiras você grava as coisas, né? Esse é o objetivo, né? Gravar, né? Tá? Claro? Essas 5 propriedades aí são a nossa... Acho que a gente precisa, tá? Acho que a gente pode, eventualmente, utilizar e que, eventualmente, podem ser úteis para a gente, tá? Vamos ver um exemplo, um exercício usando essas propriedades? Posso apagar? Tá o resumo todo aí, tá? Quem quiser tirar um print e tal. Olha lá. Vamos botar um exemplo aqui. Exemplo.
Vamos imaginar que a gente sabe que o log de um número x na base A vale 2. Espera aí, deixa eu até acrescentar aqui, exemplo. Né? Se, né, a gente sabe que isso acontece, e o log de um outro número, digamos, um número y, na base A, e esse log desse número vale 3. Então, eu quero calcular algumas coisas. Aí, eu vou apagar mais aqui para a gente ter espaço para escrever. Ó, calcule. 1. Digamos que eu queira calcular o log na base A de x ao cubo mais o log de y na base A ao cubo. Esse é o 1. Eu vou colocar aqui do lado uma 2, para a gente calcular, que é, cadê? É o log na base A da raiz quadrada de x vezes y ao cubo. Duas coisas que vocês calcularam. Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Essas coisas vão ser calculadas a partir do conhecimento desses dois logaritmos. A gente sabe que se botar o expoente 2 aqui, o resultado é x. Se botar o expoente 3 aqui, o resultado é y, né? E a gente sabe essas propriedades. Usando essas propriedades, a gente calcula esses negócios aí. Para vocês, um minutinho, gente. Quando acabar a primeira, me avisa. A primeira é mais simples um pouquinho, embora tenha um detalhe. Ó, repara que aqui tem duas coisas bem diferentes, tá? Aqui, eu tô com o logaritmo que eu quero calcular é desse número. Aqui é diferente, a gente está calculando o logaritmo desse número aqui e o resultado é que está elevado ao cubo, né? A situação é diferente, tá? Presta atenção ali. Aqui, ó, quando eu escrevi log de x elevado a n, vou colocar um parênteses aqui para destacar bem. Aqui a situação é, estou calculando o logaritmo desse número todo. O resultado dessa conta, o logaritmo disso aqui, é a mesma coisa que isso. Tá? O primeiro já saiu? O primeiro é rápido, hein? O 2 é que é mais demoradinho. E o primeiro, cadê? Vou ter que ter teste, professor? Vamos ver. Tem que fazer a conta aqui para ver. No meu deu 15. Deu 15? Vamos ver. Olha lá. 1, né? Aqui deu 15 também. Deu 15 também. Mais um achou 15. Então, está pintando ser 15 o resultado, né? Vamos ver. Aqui, log de x ao cubo. Eu posso usar o peteleco lá, né? Vai ser 3 log de x na base A. O log de x eu conheço, então aqui eu já sei quanto vai dar. Mas, aqui não tem propriedade nenhuma. Aqui é isso mesmo. Eu vou colocar aqui o valor do log de y, que eu tenho,
e eleva ao cubo. Sacou? É diferente, no caso do outro. 3 vezes log de x é 3 vezes 2, 6. Mais log de y, 3 ao cubo. 3 ao cubo vai dar 27, né? Repara, só deixando indicado aqui, esse primeiro era 3 vezes 2, né? Que é 3 log de x. E o outro é log de y ao cubo. Aqui não tem peteleco, tá? O peteleco é aqui. Repara a diferença. Então, vamos ver. Dá 6 mais 27, deu 33. 6 mais 27. Alguém achou 33? Deu 33, professor, foi o que eu achei. Tá. Teve gente achando 15, porque... O 15 foi porque eu fiz 3 ao quadrado ao invés de 3 ao cubo. Ah, tá bom. Aí dava 15, tá certo. Ok? 1. Agora o 2, hein? Vamos lá, pessoal. O 2 aqui deu 4. 4. Eu não sei quanto dá, não. Tem que fazer a conta. Deu 11,5 para mim. Estamos com divergências. Vamos ver. O meu deu 11,5 também. 11,5 está pintando. Da outra vez o 15 estava pintando e não era 15, né? Agora está dando 11,5. Vamos ver se é 11,5 mesmo. Vamos checar. Olha lá. 2. Ó, log na base A. Eu posso, antes de mais nada, ver um expoente ali, né? Ó, é log de quê? X, y3. Tudo isso elevado a meio, né? Isso está permitindo a gente fazer um peteleco aí. Não é o único caminho, né? Mas parece um caminho bem natural. Isso que está aqui é isto elevado a meio. Então, eu tenho log de uma potência. Eu posso usar o peteleco. Meio do log de x, y3. Agora, eu posso usar o log do produto. Eu tenho que desmontar aquele negócio todo para poder usar esses valores, né? Enquanto está tudo junto assim, eu não sei, mas na hora que eu for separando as coisas, eu vou acabar conseguindo usar aqueles valores. Então, vamos ver. Meio que multiplica o que sair daqui, né? O que sair daqui vai ser uma soma, né? Então, eu botei uma chave, um parênteses. Ó, é log de... Opa, eu estou comendo a base aqui, né? Log na base A, tá. Log na base A de x mais log na base A de y ao cubo. Tá vendo? Esse eu já sei. Esse aqui eu posso usar o peteleco, né? Então, vai ficar meio. Vamos lá. Log de x na base A, que já está resolvido, mais 3 vezes o log de y na base A, usando o peteleco ali no segundo. Pronto. Agora é só substituir os valores. Aí deu 11,5 mesmo. Vai dar? Vamos ver. Meio que multiplica. Aqui é 2. 2 mais 3 vezes 3, né? 9, 2, 11 meios, exatamente. Tem razão. Pronto. Dessa vez, o pessoal, né? O número que estava todo mundo achando deu certo mesmo. Tá? Entendido aí? Então, essas propriedades ajudam a gente a simplificar algumas expressões e a conseguir calcular certas coisas de uma maneira mais tranquila. A gente vai ver. Isso vai aparecer de vez em quando, numa situação ou outra. São essas propriedades que a gente viu. É log do produto, log do quociente, log de uma potência, né? Você desmonta a expressão usando logaritmo, né? Essa expressão aqui, olha só,
ela virou isso aqui. Ó. Isso é típico no logaritmo. Essa expressão, olha lá o que deu. Ela virou isso aqui. A gente desmontou ela toda. Hã? O logaritmo tem bem essa característica. Você, com o logaritmo, você consegue desmontar a expressão, espalhar em um monte de pedacinhos. Isso é bom, porque esses pedacinhos, em geral, são mais fáceis de você fazer os cálculos que precisam ser feitos. Tá? Em geral, assim, uma expressão mais maiorzinha, assim como essa, às vezes, o cálculo de uma derivada, o cálculo de uma integral pode ser mais complicado. Na hora que você desmonta assim, em vários pedacinhos, aí os cálculos se tornam mais simples, mais fáceis de fazer. Tá? Tranquilo aí, gente? Tudo bem? Tá. Na sequência, posso pagar? Quem quiser também tirar print aí, 2 exercícios resolvidos. Vou tirar, hein? Na sequência, a gente agora vai ver um número muito especial. Alguns já até conhecem, outros não. É um número extremamente importante, que é o chamado E. O número E. O que é isso, hein? Esse número ele é usado em uma série de expressões, uma série de trabalhos. Inclusive, ele tem muita ligação com o logaritmo, como a gente vai ver. E a origem dele é uma origem meio esquisita. Ele surge numa conta meio maluquinha. Mas, por mais maluquinho que isso pareça, ou que isso seja, né, vocês vão ver já já que a conta é meio maluquinha mesmo, o fato é que, apesar da origem dele ser meio doidinha, ele é muito usado e é extremamente útil. Olha, esse número surge quando a gente analisa essa expressão aqui. 1 mais 1 sobre x. Não, perdão. Ok. 1 mais x elevado a 1 sobre x. Hã? É que essa expressão surge lá nos cálculos teóricos que permitem a gente concluir algumas propriedades importantes. Esses cálculos teóricos a gente nem vai fazer, mas a gente precisa das propriedades e a gente precisa desse número. Então, analisando essa expressão, quando o x vai se aproximando de zero, essa expressão tende para um certo número. Vamos já observar isso. E esse número é o que é o chamado número E. Ele surge em cálculos onde esse limite precisa ser feito. Há alguns cálculos teóricos onde esse limite precisa ser feito, onde você está fazendo as contas e de repente você cai nesse limite esquisitão. Quando você analisa esse limite, dá um certo número lá que se chama E. Agora, caramba, que número é esse? Que história é essa, né? Vamos ver aqui, eu vou colocar uns slides onde a gente trabalha um pouquinho com esse número e vê ele se formando. Olha só. Vamos mudar a câmera. Opa, cadê? Deve estar aqui. Ah, cá está. O número E. Vamos lá. Olha só. Ele surge aqui. Bom, definição dele. Vamos lá. Como eu tinha escrito ali no quadro, ele surge a partir desse limite. Esse limite dá um número esquisitíssimo. Vocês vão ver ele se formando ali já já. Vou antecipar aqui o número, mas vocês vão ver ele se formando ali. Olha só, dá esse número estranho. É um número para lá de estranho. Vocês devem estar assustados. Não se assustem com ele, não. Esse número está em todas as calculadoras. Se em algum momento você precisa desse número, você bate ali na calculadora que ele aparece. Qualquer calculadora melhorzinha, que vá além das 4 operações aritméticas, vai ter o número E embutido lá. Aí você bate lá, pum, aparece esse treco. Esse é o número E. Caramba, como é que ele surgiu aí, né? Ó, muitas vezes você aproxima 2,72, tá? Pronto, já que é mais ou menos isso, né? 2,72, às vezes, para muitas contas, está mais do que razoável. Agora, vamos ver esse número se formando. Olha só. Eu vou fazer uma tabela. X
tendendo a zero, né? X diminuindo para zero. E aí eu vou calculando ali do lado aquela expressão, 1 mais x elevado a 1 sobre x. Isso a gente pode fazer em qualquer calculadora. Eu fiz isso no Excel. Olha os valores que deram. Quando o x deu 0,01, o resultado deu 2,7, blá, 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 blá. Eu botei ali em vermelho 2,7, repara que já bateu ali com o resultado que eu disse que daria, né? Aquele 2, está ali à esquerda, 2,7188281, blá, blá, blá. Repara que apareceu ali o 2,7. Aí eu vou mais além. Fiz x igual a 0,0001, já bem próximo de zero. Olha, aí na calculadora, eu fiz a conta. Não, no caso, no Excel, tinha uma tabelinha do Excel que eu peguei, que eu fiz. Olha lá, 1 mais aquele número 0,0000 elevado a 1 sobre 0,0001. Quando eu fiz as contas, olha o que saiu. 2,7182, blá, blá, blá. Destaquei ali em vermelho os números que já estão batendo com o resultado final. Está vendo que ali já vários algarismos bateram com o resultado final? Aí eu fui mais adiante. Olha agora. Caramba, isso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. O 1 está na 8ª casa decimal. Olha, x agora está bem próximo de zero. Quando eu botei esse x lá na expressão, 1 mais x elevado a 1 sobre x, olha o que deu ali. Repara que, em vermelho, os algarismos que já coincidem com o resultado final. Se eu continuasse nesse processo, botando números cada vez mais próximos de zero, o que ia acontecer é que eu ia obter cada vez mais casas decimais iguaizinhas àquele resultado que eu disse que é o resultado final, tá? Ó, alguém poderia dizer, tá, você está fazendo x tendendo a zero, né? A lei tem 3 valores de x tendendo a zero, calculando os correspondentes valores da expressão, conforme o x vai tendendo a zero, está tudo muito bonitinho. Mas o quê? Essa não é a única maneira do x tender a zero. O x poderia tender a zero vindo por valores negativos. Menos alguma coisa, menos outra coisa, menos outra coisa, tendendo a zero. Também pode. Né? Um cara pode tender a zero vindo por valores positivos ou por valores menores que zero. Então, eu recalculei a coisa. Vamos ver. Vamos fazer a segunda tabelinha. Agora, x tendendo a zero por valores negativos. Comecei com menos 0,01. Olha lá. Bateu 2,7. Pisado com aquilo que chamamos como resultado final. Ó, menos um número agora bem mais próximo de zero. 1, 2, 3, 4 zeros. O 1 está na 5ª decimal. Olha lá. Olha o resultado. 2,7182. Já os 5 primeiros algarismos já bateram com aquele resultado final lá. Está vendo como é que vai formando o E? Olha só. Olha agora. Menos... Está vendo lá? Está bem perto de zero agora. Está tendendo a zero por valores negativos. Olha lá. Agora bateu todo mundo, pelo menos os que eu representei aqui, né? Essa decimal continua, vai ter um monte de casas decimais, uma infinidade delas. Mas eu botei, aqui copiei para cá apenas 7 casas decimais. Repara que todas elas bateram com o resultado final. Está vendo? Por isso que estão em vermelho ali. Eu fui botando em vermelho as que batiam com o resultado. Né? Você está vendo que à medida que o x vai tendendo a zero, tanto na tabela de cima por valores positivos, como na tabela de baixo por valores negativos, aquela expressão vai tendendo para aquele valor. Viu lá? É claro que para obter esse valor, com milhões de casas decimais, todo bonitão, é um trabalho demorado, feito no computador, calculando decimais e mais decimais e blá, blá, blá. Né? É claro que a gente não vai fazer isso aqui, senão a gente vai ficar 3 aulas só calculando, não tem sentido. Mas essas pequenas 2 tabelas aqui já mostram bastante, né? Já mostram claramente que realmente
conforme o x vai se aproximando de zero, aquela expressão tende para aquele valor estranho. Tá? 2,718281828. Tá legal? Aí você diria, tá bom, você inventou um número aí. Foi eu que inventei, não, gente. Esse número já foi inventado há alguns séculos. Isso vem lá da Idade Média. Foi um irlandês que andou trabalhando com isso aí. O sujeito se chamava Napier. Era um irlandês chamado Napier. Então, vocês vão ver que o nome dele vai aparecer já já aí nos próximos cálculos. Olha, esse número estranhíssimo, ele é extremamente útil em duas situações. Uma delas, vocês não vão nem acreditar, quando quem vê pela primeira vez, nem acredita. Pô, mas esse negócio é útil, de tão estranho que é, mas é extremamente prático. Não se assustem não, por favor. Olha só, é para isso aqui, o chamado logaritmo natural, ou logaritmo neperiano. De onde é que veio o neperiano? Esse nome vem de Napier, o cara, o irlandês, que andou estudando isso e bolando essas coisas. Aquele número é que ele andou trabalhando, e foi ele que criou esse sistema de logaritmos. E esse sistema de logaritmos é o que mais se utiliza atualmente. Quando, na quase totalidade das aplicações atuais, quando se fala em logaritmo, 98% das aplicações é logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Agora, o que é isso? É muito simples. É o logaritmo, definição, logaritmo neperiano de x, ou logaritmo natural de x, se escreve assim. Definição, é o logaritmo de x na base e. Essa altura tem gente assim, assustada. Não se assuste não, que a coisa é muito mais simples do que você está imaginando. Aí você pensa, pô, é aquele número esquisitão, 2, cadê ele? Estava ali. Olha o E ali de novo, olha ele ali. 2,718281828, e continua. Ele tem uma infinidade de casas decimais. Número esquisitérrimo. Como é que você vai pegar um número esquisito desses e usar esse número como base de um sistema de logaritmos? Isso é a coisa mais, aparentemente, sem pé nem cabeça. Pô, se o número é esquisito, o logaritmo já é um negócio assim, meio estranho, sei lá. Pô, como é que eu vou descobrir um expoente? Por exemplo, qual é o logaritmo neperiano de 2? Qual o expoente que eu vou botar nesse número absurdo para o resultado ser 2? Você, com muita razão, vai dizer, sei lá, caramba! Se não falar, coisa pior, né? Cara, então isso é muito esquisito? Não, não é. Isso é o melhor sistema de logaritmo que tem. Mas, puxa, imagina o pior como deve ser, né? Não, gente, calma, não se assustem. Primeiro, sempre que você precisar saber o logaritmo natural, neperiano, de alguma coisa, você vai usar sua calculadora, seu celular, qualquer calculadorazinha, isso tem na calculadora. Quer ver? Olha o exemplo aí. Na calculadora, logaritmo neperiano de 2, log de 2 na base E, é essa coisa aqui. Gente, não tem como adivinhar isso. Claro que não tem. Nem vai. Ninguém quer que você adivinhe nada. Você vai lá na calculadora, aperta lá o botãozinho e o resultado sai. Ó, se o logaritmo neperiano de 2 é isso aí, quer dizer, é a base do logaritmo neperiano. Então, E elevado a isso aí dá 2. Caramba, dá mesmo? Pode acreditar que dá, tá? Como é que você pegou esse número aí? Do jeito que eu falei. Ó, como calcular? Olha aqui a calculadora. Esse aqui
copiei da tela do computador a calculadora do Excel. Isso aqui é do Excel. Olha só, o logaritmo de 2. A calculadora do Excel é boa, que ela dá uma montanha de casas decimais. Ninguém pode reclamar por falta de casas decimais. Olha aqui, o ln de 2 está aqui no visor da calculadora. Com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 22, 30 casas. Não, sei lá, acho que me pareceu 30 casas decimais, acho que eu errei na conta aí, não faz mal. Gigantesco. Foi só, olha ali. Foi só apertar a teclinha LN, olha ali a teclinha LN. Qualquer calculadora que vá além das 4 operações aritméticas vai ter a teclinha LN. Você teca, bota 2, tecla LN, pronto, o resultado está feito ali. Olha o resultado ali, que bonitinho. LN de 2, prontinho para você. Isso você vai usar a calculadora. Ninguém vai querer que você... descubra aí. Não tem como. Sem calculadora não sai. É preciso fazer um monte de contas para chegar nesse resultado. Sem calculadora é impossível. A calculadora, para chegar nesse resultado, ela faz uma montanha de contas. Só que ela é muito rápida, né? Ela faz aquelas contas num instante, você piscou, está pronto, né? E ela te dá o resultado. Então, não é complicado trabalhar com logaritmo na base E, porque a calculadora te dá resultados. Te dá o resultado prontinho. Está vendo ali? A calculadora do Excel, podia ser a calculadora do seu celular, e você vai encontrar o ln de 2 lá. Ou ln de 3, ou ln de qualquer coisa. Vai sair no seu celular. Tá? Ou na sua calculadora, ou no Excel, onde for. Tá. Então, não é complicado obter o valor do logaritmo. Na verdade, não é complicado para nenhuma base, porque tudo você, mesmo em outras bases, você na calculadora encontraria o valor do logaritmo. Logaritmo de 2 na base 7. A calculadora te dá também. Às vezes precisa de uma calculadora um pouco mais especializada, às vezes precisa de ter um pouquinho mais de malícia no uso da calculadora, mas encontra também nas calculadoras, tá? Mas o que interessa mesmo é esse. O que interessa aqui para nós é esse, tá? Esse é o cara, tá? O logaritmo na base E. Resultado, valor do logaritmo, você vai na calculadora para saber. Agora, você diz, tá, é muito fácil. Eu vejo na calculadora. Agora, qual a vantagem? Por que não usa log na base 10? O pessoal que viu logaritmo no colégio, a maioria viu logaritmo na base 10. Se fala muito nos colégios. Hã? Aí chega aqui e eu falo, esquece a base 10, vamos trabalhar com essa base maluca. Hã? O que acontece? Até alguns anos atrás, o logaritmo decimal era soberano absoluto. Tudo era logaritmo decimal, decimal, decimal. Com o avanço das calculadoras, hoje em dia você tem calculadora no celular, ficou prático usar a calculadora. Antigamente, usar uma calculadora, você tinha que ir até um lugar onde tivesse um computador, e isso já na época que tinha computador, né? Era um troço mais enrolado usar uma calculadora, né? Depois surgiram as portáteis, mas que não tem tanto tempo assim. Agora está no seu bolso a calculadora, está no seu celular, que você leva para toda parte, né? Então, ficou muito fácil calcular. E esse cara tem uma grande vantagem sobre o logaritmo decimal, tá? Que a gente vai ver já já. Por isso, ele é o mais usado, tá? E 95% das aplicações, as aplicações econômicas, financeiras, estatísticas, minha gente, é tudo logaritmo neperiano. Log na base E, tá? Não vai achar aplicação financeira com logaritmo e outra base, não. É tudo na base E. Mas por quê, né? Vamos já ver. Antes disso, eu vou só fazer um comentário. Hoje em dia, logaritmo decimal quase não se usa mais. Ele caiu no ostracismo, coitado. Ele era o soberano, ele era o líder total. Durante séculos, ele era disparadamente o mais usado. Hoje em dia, coitado, está no ostracismo. Ele é usado, assim, muito poucas aplicações, algumas, e que vocês já ouviram falar, com certeza. Todo mundo já ouviu falar de pH, não é?
o pH da substância, o pH da Coca-Cola, o pH do sei lá o quê, o pH da água da piscina, tem que controlar, senão a água da piscina fica esquisita, né? Todo mundo que já mexeu com piscina sabe disso, ou que já ouviu falar, né? Que já foi em algum lugar que tem a piscina, né? Então, tem a história do pH. O pH é um logaritmo de base 10, tá? E aquela escala dos pHs, o pH da Coca-Cola é 2, o pH do feijão é não sei quanto, sei lá, da feijoada é não sei quanto. Aquelas tabelas de logaritmo é tudo, aquelas tabelas de pH é tudo log na base 10, tá? Isso se manteve, lá é prático que seja log na base 10. Tem lá suas vantagens na escala dos pHs. Tem mais uma escala onde também é logaritmo de base 10, que é aquela escala da escala Richter. Todo mundo já ouviu falar na escala Richter, que mede intensidade de terremotos, não já? Teve um terremoto lá no Nepal, uns anos atrás, um terremoto fortíssimo, arrasou Katmandu, arrasou um monte de cidades. Aí os caras na televisão falam, a intensidade do terremoto foi de não sei quanto na escala Richter, né? Aquele número é um logaritmo decimal também. Ali é uma escala logarítmica também. Mas escala Richter e escala de pHs são praticamente os únicos exemplos importantes que se usa hoje em dia de log na base 10. O resto todo é log na base E. Tranquilo até aí, gente? Alguma pergunta nesse momento? Não? Então, vamos ver por que esse cara ganhou a cena, né? Qual é a vantagem dele? A vantagem dele está na hora de calcular derivadas. Derivada logaritmo. Vamos voltar ali para o quadro para a gente conversar um pouco sobre isso. Cadê a câmera? Sumiu a câmera, sei lá onde ela está. Está aqui. Vamos achar a câmera. Quadro. Pronto, voltamos para o quadro. Ok. Olha lá. Deixa eu apagar aqui. Essa era a definição do número E, né? Então, nós estamos trabalhando agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar quase sempre, com logaritmo neperiano, também chamado de logaritmo natural. Puxa, mas por que natural? Ele parece uma coisa tão artificial, né? Ou neperiano, como eu falei, vem do Napier, o irlandês. Isso foi lá na Idade Média. Esse Napier era um senhor feudal. Não tinha muito o que fazer, então uma das coisas que ele fazia era estudar matemática, bolar umas coisas, acabou bolando isso aí, que foi uma grande contribuição. Olha só. Olha lá. Ficou meio estranho esse logaritmo, né? Logaritmo, pronto, melhorou. Olha lá. Era ln de x, né? Que é a mesma coisa que significa logaritmo de x na base E. Tá? Ok. Agora, olha só. Antes de ver a grande propriedade da derivada, que é o grande lance, eu vou botar um exercíciozinho para vocês. Pronto. Exercício. Calcule, só para fazer um pouco de suspense aí, a derivada dele vai chegar já já, e a derivada dele é que é o grande lance. Foi por causa da derivada dele que ele roubou a cena e jogou o logaritmo de base 10 para escanteio. Olha lá. Calcule. ln de raiz de E mais ln da raiz cúbica de E mais ln de 1 sobre a raiz quarta, não, perdão, raiz sexta. Caramba, quanta conta, né? De E elevado à quinta. Nossa Senhora! Pronto. Quanto dá isso, gente? Para vocês, um minutinho. Vou esperar.
Professor, dá zero esse negócio aí? Vamos ver. É capaz de dar, hein? Olha lá. ln de E elevado a meio, né? Mais ln de E elevado a 1/3. Aqui, esse negocinho aqui é 1 sobre E elevado a 5/6, não é? A sexta de E à quinta é E elevado a 5/6. O índice da raiz vira o denominador aqui do expoente, né? Que é a mesma coisa que E elevado a menos 5/6. Claro? Então, mais ln de E elevado a menos 5/6. Vai dar zero sim, quem disse que dá zero. Olha lá. Tá vendo? Agora eu posso... Peteleco, peteleco, peteleco. Ó. Meio do ln de E mais 1/3 do ln de E. Aqui vem menos 5/6 para fora. Menos 5/6 do ln de E. Quanto vale ln de E? Quem me responde? 1. É aquela história, né? ln de E é logaritmo de E na base E. Esse a gente não precisa de calculadora, né? Qual o expoente que eu ponho na base para dar o número? É só botar 1 aqui, né? Esse a gente faz sem calculadora, né? Então, 1 meio mais 1/3 dá 5/6. Menos 5/6, zero. Acertou. Quem achou zero? Viu? Tá certo aí? Tranquilo? Exercíciozinho, né? Com logaritmo na base E. Posso apagar? Vou tirar, hein? Olha lá. Então, vamos para a derivada do logaritmo. Porque aqui, no nosso curso, a gente está interessado em derivadas e integrais. Esse curso da gente, né? Ele quer explorar esse lado, e tem muitas aplicações práticas, né? Tanto na economia, na estatística, como em outras áreas, né? O número E, na estatística, o número E é super importante, né? Não existe estatística sem o número E. Se você tirar o número E da matemática, a estatística some junto, tá? É fundamental lá. Bom, quer dizer, daria para dar um jeito, né? Mas não ia ficar legal, né? A estatística que se faz assim por aí ia sumir, ia ter que ajeitar a coisa toda para não ter mais E, né? Bom, ia ser uma droga, vamos resumindo. Olha só. Então, vamos lá. Derivada. Olha, derivada de uma função, lá no Matemática 1, é entendido como sendo taxa de variação da função. Né? Você tem uma função, digamos, essa função representa a população de uma certa cidade a cada ano X. Se eu derivar, a derivada representa a taxa com que aquela população está variando. Quer dizer, pode ser crescendo, pode ser diminuindo, né? Se a taxa é positiva, significa que a população está crescendo. Se a taxa é negativa, significa que a população daquele local está decrescendo. Normalmente, a gente está acostumado a ver as cidades crescerem, né? Ficamos com a impressão que essa taxa aqui deveria dar sempre positiva, mas nem sempre dá. Aqui mesmo, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem cidades que têm taxa de crescimento negativa. Onde é que acontece isso? Às vezes acontece em grandes cidades. Você quer ver uma cidade poderosa, famosa no mundo inteiro, que anda com taxa de crescimento negativo? É Londres. Isso tem dado muitos estudos. A cidade de Londres, que tem lá, sei lá quantos milhões de habitantes, não me lembro mais, ela tem apresentado um crescimento negativo nos últimos anos. Tem muita gente cansando daquela cidade imensa.
indo mais para o interior, para cidades menores, onde se tem uma vida mais tranquila ou mais melhorzinha. Bom, aqui no interior do estado, aqui do Rio de Janeiro, é comum ter cidades com crescimento negativo. Por que elas têm crescimento negativo? Não é pelas mesmas razões que Londres. Nós não temos nenhuma Londres aqui no interior do estado, né? Mas o que acontece? São cidades onde não tem estrutura nenhuma, não tem... Para um jovem, ele não vai encontrar uma faculdade. Para um adulto assim que já se formou, não vai arrumar emprego. Então, essas cidades, as pessoas vão fugindo delas, vão indo embora. Então, tem um monte de cidade aí para o interior do estado que a população vai encolhendo, fica só assim, uns velhinhos e umas crianças bem pequenininhas e só. Qualquer pessoa que começa a crescer, ó, dá no pé, porque não tem o que fazer lá, não tem nem estudo, nem trabalho, nem coisa alguma. Essas cidades não tem quase nada, né? Tá? Então, se você derivar a função que dá à população, essa derivada vai dar negativa, taxa de crescimento negativa. Então, derivada é muito importante para nós aqui, porque derivada dá esse conceito de taxa de variação. É um conceito importante. Ah, a inflação está aumentando. Isso não diz muita coisa, não. A inflação está aumentando com que taxa? Aí sim você tem uma informação completa, tá? Então, a taxa, ela complementa a informação, ela enriquece a informação. Não dizer só, está aumentando, está diminuindo. É vago. Na hora que você tem a taxa, você entende realmente o que está acontecendo ali. Tá? Você descreve realmente o que está acontecendo. Né? Então, para nós, derivada é um negócio bastante importante, para muitas aplicações financeiras, econômicas, etc. Bom, então nós temos aqui a função logaritmo neperiano. F de x igual a ln de x. Uma série de processos econômicos, financeiros, são descritos por essa função. Depois eu vou estudar melhor com vocês. Essa função ela tem um gráfico assim. É uma função que vai crescendo, 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 mas ela não cresce muito rápido. Esse crescimento lento é por conta da concavidade desse gráfico, que é assim para baixo. Depois vamos discutir isso com mais calma, tá? Vamos discutir isso melhor. Agora eu estou só adiantando, só para a gente ir se familiarizando com as ideias aqui. Então, existem processos financeiros, econômicos, que funcionam desse jeito. Uma coisa que vai crescendo, 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 mas que vai perdendo força com o tempo. Repara que essa concavidade para baixo vai tirando a força de crescimento desse gráfico. Ele vai crescendo cada vez mais devagar. Você quer ver? Um gráfico assim cresce super rápido, né? Num instante ele já está lá em cima. Agora, um gráfico assim, lentidão, né? É aquele gráfico tartaruga, né? Que vai crescendo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então, tem processos econômicos que funcionam desse jeito. Então, processos desse tipo podem ser descritos por esse tipo de função. Tá? Às vezes, o processo... esse fundo, ele cresce de acordo com uma função assim, sei lá, 0,3 ln de x mais 1, por exemplo. Aí, isso aqui podia ser uma coisa que descrevesse o crescimento lá de uma aplicação financeira, sei lá, alguma coisa assim, tá? Muitos processos econômicos têm essa cara de função logaritmo. Apesar, né, vocês estão vendo aquela coisa esquisita, logaritmo na base daquele número doido, ele acaba sendo uma coisa muito ligada a problemas práticos, reais. Tá? Ela vai descrever processos que acontecem na prática, que você vai observar um processo financeiro, econômico, você vai ver, eita, olha a função logaritmo aqui. Ela tem aquele formato da curva do logaritmo. Tá? Então, ela não é uma doidura, uma maluquice assim, só de alguém que não tinha o que fazer. Né? Ela tem função real, por isso que você vai encontrar em tudo quanto é calculadora. Qualquer calculadora que você olhar, né, melhorzinha, né, vai ter a tecla LN. A não ser aquelas calculadorazinhas
de 4 operações, né? Aí aquela calculadora que o cara usa ali para fazer o troco, né? Aí para fazer o troco ele só precisa somar e subtrair, né? O máximo multiplicar, né? Então ali não tem logaritmo, mas qualquer calculadora um pouquinho melhor vai ter até para logaritmo. Você vai lá apertar e vai saber o logaritmo, né? E realmente ela vai descrever situações reais. Essa função ela tem uma curva que muita coisa na realidade funciona daquele jeito, né? Tá? Então, por isso que ela é importante. Agora, ela tem uma coisa que vai ajudar muito, que é a derivada dela. A derivada dela é uma derivada extremamente simples, facílima. Ó, vou só dizer aqui qual é, já adiantando, para vocês verem como a coisa é fácil. Qual é a derivada dessa função? Alguém sabe? Ó, é isso aqui. 1 sobre x. Olha que moleza. Derivada de ln de x. 1 sobre x. Só isso, mais nada. É uma derivada muito simples. Essa simplicidade da derivada é que deu a ela um poder, uma força muito grande. Porque outros logaritmos em outras bases não têm derivada tão simples assim. Então, foi aqui, na hora da derivada, que ela matou os outros sistemas de logaritmo. Ninguém quis mais saber de logaritmo decimal, nada disso. Porque essa derivada ela é muito simples, é boa de trabalhar, né? Outros sistemas de logaritmo dão expressões mais complexas, mais enjoadas, não dão uma coisa simples assim. O logaritmo decimal, quando você deriva, dá uma expressão um pouco mais enrolada, não dá algo simplesinho assim, não. Então, é muito melhor trabalhar com esse cara aqui, que dá a derivada simplesinha. Aí já tem gente perguntando aí, mas, ô, cara pálida, de onde é que saiu esse negócio, né? Tá, dá isso, mas deu por quê, né? De onde? Ó, eu vou só dar ideia aqui, tá? Lá no Matemática 1, quando você tinha uma função lá, uma f, qualquer f, ó, imagina aqui, havia um processo para encontrar as derivadas, havia uma definição de derivada. Essa definição era por intermédio de um limite. Era assim, eu tenho uma função. Se eu fizer assim, f de x mais... Me lembra, alguns aqui usam h, outros usam ΔX. Vamos botar h. Mais não, menos. Aqui. Se eu calcular essa conta, lá no Matemática 1, se alguém lembra, isso aqui representava uma taxa de variação média da função f, no intervalo que vai de x até x mais alguma coisa, x mais h. Isso é uma taxa média. Agora, o que a gente está interessado é na taxa instantânea. Aí, era o limite da taxa média quando o comprimento do intervalo tende a zero. Essa é a definição de derivada, que significa taxa de variação instantânea, taxa de variação da função f em cada instante x. Esse limite é que dá origem a todas as derivadas que vocês viram lá no Matemática 1. A derivada de x2 é 2x. A derivada de x ao cubo é 3x2. Tudo é feito calculando esse limite. A x2, você usa f igual a x2. No caso da x3, essa f vai ser a x3, bota ali, faz as contas, no final dá isso, no final dá isso, etc. Todas aquelas propriedades que apareciam lá, a derivada do produto, a derivada do não sei o quê, tudo sai daqui. Essa é a definição de derivada, taxa de variação instantânea. Se eu usar essa definição para a função logaritmo, olha o que vai acontecer. Aqui, no lugar da f de x, eu vou ter ln de x. Então, aqui seria
ln de x mais h menos ln de x. Tá vendo? Aí, dá para calcular esse limite? Dá. Eu não vou calcular, não, gente. Eu vou poupar vocês. Dá um bocado de conta. Agora, várias vezes eu já fiz esse cálculo em cursos, até na contábeis, tá? Em outros cursos também, em outras faculdades também, né? Que não fosse a contábeis. Mas, assim, na contábil eu já fiz, mas dá muito trabalho. É uma conta meio longa. Aqui você vai fazendo uns truques, usando as propriedades de logaritmo, blá, 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 blá. Você acaba chegando no resultado. Depois de algumas contas, esse resultado dá 1 sobre x. Se alguém quiser ver como é que daqui se chega ali, no final da aula, fala comigo. Professor, mostra como é que faz aquilo, eu mostro. Agora, durante a aula, eu não vou fazer, não, tá? Pra gente, só estou dizendo. Agora, os livros todos não, muitos livros fazem esse cálculo. E eles pegam aqui e vão fazendo conta até chegar no resultado final. Eu não vou fazer agora, não, tá? Se alguém quiser, me pede no final da aula. Olha só. Então, essa é a nossa grande propriedade. A derivada disso vai dar isso. Extremamente simples, extremamente prática. Isso vem de onde? Vem da definição de derivada. Muitos não lembram, mas a definição de derivada é essa. A derivada de qualquer coisa é isso. A derivada da função... Que função? Da função h de x. Tá? É h de x mais h. Não, h já estava usando aqui, né? Vamos botar outro nome, senão fica h. Ó, g. Vai ser g de x mais h menos g de x. Mais. Parênteses. Essa é a definição, derivada da função g. É esse limite. Como eu falei, todos aqueles resultados vêm daqui, tá? Não vamos ficar calculando agora. Esse resultado vem também daqui. ln, faz conta aí meia hora, o resultado é isso. Tá ok? Vamos fazer uns exemplos? Posso pagar isso daqui? Ó. Então, nossa propriedade é se y igual a logaritmo neperiano de x, quer dizer, logaritmo de x na base é, né? Então, a derivada é simplesmente 1 sobre x. Vamos guardar esse resultado, né? Deixa ele separado aqui. E vamos fazer uns exemplos. Primeiro exemplo. Os exemplos calcule a derivada, tá? Calcule a derivada da seguinte função. F de x igual a x vezes ln de x. 1 minuto para vocês calcularem a derivada dessa função. Ó, vamos lembrar, aqui tem um produto, né? Lembra da regra derivada do produto? Se eu tenho duas funções, vamos chamá-las de U e V. A derivada do produto
Pode ser escrito assim. U'(V) mais U'(V', né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tem gente que escreve ao contrário, em outra ordem, isso aqui, mas dá tudo no mesmo, né? Tá? Então, vai ter que usar isso ali. F' de x, U'(V) mais U'(V'. Então, faz aí. Quando você terminar, me avisa. E aí? Isso é rápido, gente. É só usar a regra do produto. Vai dar ln de x mais 1? Eu acho que sim. Vamos fazer. Ó, derivada do primeiro, derivada de x, 1. Vezes o segundo, mais o primeiro, x, vezes a derivada do segundo, derivada de ln de x, 1 sobre x. Ó, vai dar isso aqui. 1 vezes ln de x, ln de x. X vezes 1 sobre x, 1. Pronto. ln de x mais 1. Tá? Ok? Tudo bem? Ó, outro exemplo aqui para vocês. Calcule a derivada desta função aqui. G de x igual a 1 mais 2 elevado ao cubo. Pessoal, tem um microfone aberto aí. Pessoal, esqueceram o microfone aberto. Ó, meu. Fecha aí. Obrigado. Vamos lá. Derivada aqui para vocês. G' de x. Quanto vai dar? Quanto vai dar isso? Aí tem uma outra regra também. Quem lembra dessa regra, hein? Repara, eu tenho toda uma função elevada a um expoente. Regra da cadeia, professor? Regra da cadeia, exatamente. Era uma regra assim, ó. Se eu tenho uma função, sei lá, g de x é a função, e essa função está elevada a n, a um expoente aí qualquer, então a derivada disso vai dar n g de x elevado a n menos 1, né? Vezes, quem lembra do vezes? Vezes g' de x. Era a regra da cadeia. Né? Você vai usar aqui. Vai lá. Vê quanto é que dá isso. Quem terminar, me avisa.
E aí, tá saindo aí? Esse negócio, pessoal. G' de x vai ser igual a... Avisa quando acabar, pessoal. O professor, deu um bagulho meio doido aqui. Ah, vai dar meio doido mesmo. Vamos ver. Ó. Oi? Quer que espere ainda mais um pouco? Não, pode ir, foi minha irmã que gritou aqui. Ah, tá legal. Então, olha lá. N, né, que é uma função elevada a n. N, a mesma função elevada a n menos 1, 2, vezes a derivada da função. Então, vamos derivar. Quanto dá essa derivada? 0 mais 2 vezes a derivada de ln de x. 1 sobre x. Olha aí, deu isso. Que a gente, claro, pode juntar, né? Porque é aquela história, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vamos fazer 3 vezes 2, 6, que multiplica 1 mais 2 ln de x ao quadrado. Aí bota esse x aqui embaixo, já que já não dá mais espaço para ele continuar. Né? Acabou o quadro. Então, melhor fazer assim. Né? Então, ficou? Bateu aí, gente? Essa é a resposta. Pô, pior que eu achei que tava errado, mas deu isso daí mesmo. Esse bagulho estranho mesmo. Deu estranho, mas é isso mesmo. Às vezes é estranho mesmo. Ó, mais umzinho aqui. Imagina aqui uma função y igual a raiz do logaritmo. Derivada. Calcule. Um minutinho para vocês fazerem essa. Professor, também não sei se está certo não, mas essa deu meio ln de x elevado a menos meio vezes 1 sobre x. É isso mesmo. Vamos lá. Pô, perdão, gente. Olha só, vamos fazer aqui. Isso é a mesma coisa que ln de x elevado a meio. Então, a derivação vai ser pela regra da cadeia. Opa, perdão. Vamos lá. Olha aqui. Então, y', regra da cadeia. N, meio,
vezes a função elevada a n menos 1, menos meio, vezes a derivada disso aqui, 1 sobre x. Olha, deu isso. Podemos arrumar. 1 meio, 1 sobre x, ó, vai dar 1 sobre 2x, né? Multiplicando esse 2 com esse x, 2x. E esse cara vai lá para baixo também, que ele está com expoente negativo. Ele vai ficar aqui embaixo, ln de x elevado a meio positivo, né? Ou seja, raiz do ln de x. E aqui em cima fica 1 apenas, né? Foi todo mundo lá para baixo. Tá? Vai dar isso aqui. Ok, gente? Tranquilo aí? Olha, vamos fazer aqui uma repassada geral, para a gente encaixar e fixar esse negócio todo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha só, eu vou sugerir, antes dessa repassada geral, eu vou sugerir uns exercícios para vocês. Eu acho que ela não está lá ainda, não está, mas eu vou colocar, logo após a aula, eu vou colocar lá na página a lista 5. Eu tenho a impressão que ela não está lá, né? Mas vai entrar daqui a pouco. Logo após a aula, eu subo essa lista. E dessa lista, tem uma série de exercícios, são exercícios, muitos deles rápidos, vocês podem fazer. Exercício 1, 2, 3 e 4. Já podem ser feitos, tá? Tudo isso nós já vimos. A maioria deles é bem rápido. Tem uns assim, é olhar e responder na hora, outros faz uma continha. Não toma muito tempo fazer isso, não. Tá? Apesar de ter itens e não sei o quê, em geral, a maioria dos itens é rápida. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Eu vou voltar. Professor, Oi, diga. não, eu queria perguntar uma coisa sobre a lista, um exercício da lista 4, mas pode deixar para o final da aula, se for melhor. É melhor, tá? Vamos continuar aqui. Aí, no final, você me pergunta, tá? Que aí eu respondo para você com calma. Show. Professor, eu tenho. Esse conteúdo vai estar na prova de terça? Isso aqui a gente está treinando bem, dá para cair, sim. Ainda tem uma semana pela frente. Faz esses exercícios aqui que você tira de letra lá na prova, tá? Professor, a lista que falta botar não é a lista 6, porque a lista 5 é sobre a matéria passada. Pelo que eu tô vendo aqui. Não, é lista 6, desculpe. Por isso que eu estava com a impressão que tinha a lista 5 lá. De fato, tem lista 5, só que não é sobre isso. Eu fiquei na dúvida agora. Essa é a lista 6. Vai entrar daqui a pouquinho, tá? Obrigado por me lembrar. Olha aqui, gente, atenção aqui. Lista 5 já foi, era uma lista de áreas, né? Agora, acho que era de áreas, deve ser. Deve ser sim. Agora entra a lista 6, né? Essa daí. Lista 5 já está lá há um tempão, desde o ano passado, né? Tá bom. Mais alguma pergunta? Então, vamos voltar lá para os slides, para a gente dar uma geral aí sobre isso que nós estávamos vendo. Deixa eu voltar aqui. Começar aqui do começo, antes da gente... tem que voltar tudo. Pronto. Epa, voltei demais. Função logaritmo. Olha aí. Esse é o nosso tema. Então, nós começamos com a definição de logaritmo, né? Era assim, eu dizia, y é o logaritmo de x na base A. Eu falei para vocês, y, o logaritmo, é apenas um expoente. É o expoente que você põe na base para obter o número. Só isso. Né? Ó, y é o expoente que você põe na base para obter o número. Repara, base, base. Número, número. Tá? Ok.
Continuando. Os exemplos nós vimos, esses exemplos são fáceis. Qual o log de 8 na base 2? Diga aí. Esse a gente até fez, né, hoje. O expoente para botar no 2 e o resultado ser 8 é 3. Qual o log de 100 na base 10? Qual expoente você põe 10 para o resultado dar 100? 2. 2. Qual o log de 1/9 na base 3? Qual expoente você vai pôr ali no 3 para o resultado ser 1/9? Qual? Quem arrisca? Eu tô preguiça de pensar agora. -2. Pronto, o outro já requebrou seu galho. -2. Pronto. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um aí. Qual o log de raiz de 5 na base 5? Qual expoente que você põe na base 5 para obter? Meio. Quanto? Meio. Meio. Claro. 5 elevado a meio vai dar raiz de 5. Tá? Agora é isso. Bom, tem as restrições. A mais importante dessa daí, né? Sempre que eu estiver falando y igual a log de x na base A, nós sempre vamos considerar o x maior que zero. Não tem logaritmo de zero, não vai ter para nós logaritmo de número negativo. A base também vai ser maior que zero, mas a base vai ser sempre o número E, ou quase sempre o número E, então não vai ter esse problema. Mas ela tem que ser sempre positiva e diferente de 1. Tá? Ok? Quem quiser tirar um print, está aí um resumo dessa primeira parte. Vamos em frente? Revisando, hein? Olha aí. As propriedades. Qual o expoente que eu ponho na base A para o resultado ser 1? Zero. Né? Qual o expoente que você põe na base A para o resultado continuar sendo A? Qual o expoente? 1. 1. Né? Aí tinha a regra do produto, né? Log de um produto é log de um, mas o log do outro. Tinha a propriedade da divisão, do quociente, né? Log de um quociente é log de um menos o log do outro. E tinha também o peteleco. Log de uma potência. Dá um peteleco no n, ele voa, cai lá fora. Isso vai dar n vezes o log de A, de x na base A. Tá? Essas eram as propriedades que nós vamos usar aí, que vão ser práticas para a gente. A gente vai ver que, em algumas situações, elas facilitam a nossa vida. Continuando aqui. Quem quiser tirar um print também, está aí o resumo das propriedades. Vou passar, posso? Olha aí. Aí tinha os exemplos que a gente fez já, não vou fazer de novo. Aí falamos do número E, já falamos dele, né? Vou passar rapidinho aqui. Ele tem uma definição meio esquisita. Esse cálculo aí do limite, ele aparece em certas situações. E aí o resultado do limite é esse, que pode ser abreviado por 2,72. A gente comentou, né? Eu passei esse slide para vocês antes, das tabelas, né? Fazendo as tabelas, a gente vê, né, claramente que à medida que o x vai tendendo a zero, aquela expressão estranha vai tendendo para esse valor mais estranho ainda. Né? Tá. Olha lá. Aí definimos logaritmo neperiano, né? Ainda há pouquinho, definição. ln de x é o log de x na base E. Exemplo. ln de 2 vai dar isso aí. Como é que eu sei? Bom, se deu isso aí, é porque esse é o expoente que eu ponho na base E para obter 2. Caramba, esquisito, né? Mas calcular é muito fácil, né? Que a gente ia na calculadora que você tiver à mão, aperta a tecla ln, aparece o resultado lá para você. Né? Quem quiser printar, está aí. Passando. Aí vimos
a derivada, né, do logaritmo natural. Olha lá. A derivada do logaritmo natural. Também neperiano, natural. A gente fala, na prática, se fala ln, né? Mas se quiser falar por extenso, vai falar logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Então, daí nós lembramos, para falar da derivada, a gente lembrou da definição de derivada, que era esse limite muito estranho aí, de onde saem todas as fórmulas de derivada, saem desse limite, calculando, muitas vezes dá umas contas complicadas e tal, não vamos fazer essas contas, não. Aí, no caso da função logaritmo, a derivada é esse limite onde a função f é o ln, né? E aí, se você fizer essas contas bonitinho até o fim, vai achar esse resultado. Esse é que é o lance, tá? Tá aí o cara. Opa, volta lá. Quem quiser tirar o print, tá aí o resumo, né, da derivada do logaritmo neperiano. Ó, mais um pouco. Não, acabou. Acabou o nosso resumo. Tá aí. Eu vou aproveitar o tempinho que falta aqui, que a gente ainda tem, para fazer alguns exemplos mais elaborados, tá? Quer dizer, não são mais elaborados, mas é que eles têm um detalhezinho que a gente precisa prestar atenção. Quer ver? Inclusive, vão ser úteis na hora de fazer esses exercícios que eu tinha indicado para vocês. Deixa eu voltar para o quadro. Voltando para o quadro. Cadê o quadro? Tá aqui. Olha ele aí. Vamos apagar aqui para fazer um ou dois exemplos enquanto a gente tem tempo. Ó, eu já podia ter usado isso em dois exemplos que a gente fez aqui. Então, em um dos exemplos. Mas, opa, caiu aqui no chão. Pronto, peguei. Olha só, mas vamos ver aqui. Imagina que eu tenho o seguinte exemplo. Eu tenho a função dada por y igual a ln de... Deixa eu ver. X sobre... deixa eu ver. Não. Olha só. Não, esse exemplo a gente... deixa eu ver aqui. ln de x ao quadrado mais ln de raiz cúbica de x. Como é que eu encontro a derivada disso? Olha só. O ideal, numa coisa dessas, é você usar as propriedades. A gente sabe, até agora, a gente sabe como calcular a derivada do ln de x. A gente não sabe calcular a derivada de ln de x ao quadrado, nem de ln de raiz cúbica de x. Mas eu posso usar as propriedades. Olha só, essa função é a mesma coisa que 2ln de x. Está vendo? Mas, aqui é x elevado a 1/3, não é? Esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa que ln de x elevado a 1/3, não é? Então, eu posso usar o peteleco ali. É 1/3 do ln de x. Viu? Eu usando aquelas propriedades, agora ficou fácil derivar. Viu lá? Nós vamos fazer isso várias vezes, em várias situações. Nós vamos usar aquelas propriedades para trazer a expressão para algo que a gente saiba derivar com facilidade. Eu posso aqui até somar, se eu quiser, né? Ó, ln de x que multiplica 2 mais 1/3. Né? 2 mais 1/3 dá 7/3.
Não precisava somar aqui, mas se você quiser somar, né? Olha aí. Né? Agora eu derivo. Agora que ficou pequenininho e fácil, y' é igual constante vezes uma função. A derivada é a constante vezes a derivada da função. Pronto. 7/3x. Viu lá? Então, fica de olho nisso, que às vezes a propriedade do logaritmo permite a gente passar de uma expressão esquisita para uma expressão bem mais simples, onde a gente sabe derivar, né? Por exemplo, até agora que nós vimos é a derivada disso aqui, né? A gente não viu derivada disso, nem disso aqui, né? A gente viu derivada deste, né? Então, mas eu posso transformar as outras propriedades. Esse é um uso assim bastante comum daquelas propriedades. Você usa para trazer a expressão para algo mais simples, que a gente tem a derivada fácil. Tá? Olha, naqueles exercícios que eu indiquei para vocês agora, tem um detalhe. Depois eu vi aqui, eu falei, vou colocar aqui de novo. Olha só, tem um detalhe ali. Lista 6, né? Eu coloquei exercícios 1, 2, 3, 4. Só que o 4 não dá para fazer inteiro ainda não. O 4, a gente só consegue fazer agora A, B e C. Pronto, parou aqui. Tem itens D, E, F, mas os itens D, E, F tem outra jogada no meio. Agora, esses daqui a gente pode fazer tranquilo, tá? Vocês vão ver que é fácil. Quem tentar fazer vai ver que faz tudo bem, vai ganhar uma experiência boa nisso tudo. Tá? Bom, atenção aqui. E estamos terminando. Alguém tem alguma pergunta? Tem um colega que tem aquele exercício de outra aula, né? A gente já vai atendê-lo. Agora, sobre isso aqui, alguma pergunta? Não? Bom, então, a aula formalmente eu vou encerrar agora. Boa tarde para todos. E quem quiser ir, pode ir. Vou desligar a gravação e a partir de agora eu vou só tirar as dúvidas ali daquele colega que tinha perguntado, ok? Até quinta, então, pessoal. Até quinta, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.